Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. E antes de eu iniciar a reflexão, se você quiser saber a diferença entre gravação gratuita, que são estas gravações que vão ao ar às 19 horas, em que eu leio os e-mails, analiso as histórias das pessoas que têm uma grande fila de espera, e as gravações privadas que não vão ao ar, que não têm fila de espera, clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então à reflexão de hoje. Na reflexão de hoje, eu gostaria de falar sobre a questão da dúvida. Você sabe que eu, como professor de filosofia, ensino a filosofia para os meus alunos, e como eu fiz filosofia, se eu não considerar a dúvida como um dos pilares para o conhecimento, então eu não sou um bom professor. Então, a dúvida é um dos pilares para o conhecimento, um dos pilares para a sabedoria. É colocar em dúvida. Não uma dúvida que, na verdade, não é dúvida, mas sim neurose. Então, tem coisas que a gente precisa saber distinguir. O que é dúvida e o que é neurose. Aqui trata-se da dúvida que faz com que a gente questione de maneira saudável, que a gente questione as estruturas que nos cercam, as atitudes que nós temos recebido, as atitudes que eu tenho praticado, as dúvidas que colocam em xeque, ou seja, as atitudes que eu tenho praticado, ou seja, por que eu sou assim? Por que eu ajo dessa forma? Porque, gente, a gente não vai encontrar pessoas que vão dizer o seguinte: eu sou assim mesmo. Pronto, acabou. Quem quiser que me aceite desse jeito. Ó a chacoalhadinha. Quem quiser que me aceite desse jeito. Eu sou assim, não vou mudar, nunca vou mudar. Escuta, como que alguém pode dizer eu sou assim, não vou mudar e nunca vou mudar? Não, pera lá. Eu estou assim. Agora, se eu continuarei assim, eu não sei. Até as coisas boas, às vezes a gente tem que fazer o quê? Às vezes não. Não é às vezes. As coisas boas a gente tem que aprimorar. Não é verdade? Então, mudanças devem acontecer. Se você olhar para o mundo dos negócios, por exemplo, fazendo um paralelo, as empresas que não se modificam, elas são engolidas, elas desaparecem. Então, o mercado está em transformação, a vida está em transformação. Então, nós também, emocionalmente, a gente tem que entender, claro, não somos um produto na prateleira, não somos, uma máquina, mas nós também mudamos. E a gente consegue mudar quando a gente coloca dúvida, quando a gente coloca em xeque. Você pode ver, uma pessoa só... Por exemplo, eu já vi muitos relatos de pessoas que começaram a assistir meus vídeos e ficaram com ódio, com raiva, sabe? Tiveram uma impressão totalmente errada e depois, inclusive, deixaram comentários aqui. Depois de um tempo, voltaram a ver. Esses dias eu li um comentário assim, achei até bonitinho da parte dela de deixar esse tipo de comentário. Ela falou: eu odiei você quando eu te assisti, num primeiro momento. Mas, na verdade, é porque o erro estava comigo, ela falou. Ela escreveu desse jeito, gente. Eu achei uma postura nobre dela, escrever dessa forma. O erro estava comigo, eu só não queria assumir. E hoje eu vejo que, na verdade, os seus vídeos estavam querendo me acordar, mas eu não queria enxergar. Por isso que eu te odiei no primeiro momento. Não que eu esteja coberto de razão, pelo amor de Deus, gente. Estou falando que nesse caso específico, ela não queria enxergar, por isso que ela me odiou. Tem gente que vai me odiar de fato, porque não bate, E as pessoas têm todo esse direito.
Meu Deus do céu, a pessoa não bateu comigo, entendeu? Então ela me odiou logo de cara. E não porque ela está errada, simplesmente porque ela tem outra característica que não bate, não tem afinidade comigo, só isso. Agora, nesse caso que eu estou falando, não. Essa pessoa me odiou porque, na verdade, ela não queria colocar em dúvida, não queria colocar em dúvida a relação que talvez ela estivesse vivendo, que fosse uma relação que não estava mais acrescentando nada. Ela, por sua vez, não estava enxergando determinados comportamentos que ela deveria mudar, que ela deveria ter. Então você está vendo que a gente só pode avançar, a gente só pode evoluir a partir da dúvida. Geralmente a gente entende que a dúvida, ou a gente sempre associa a dúvida com algo muito ruim, com algo muito negativo. A dúvida não vai ser essa coisa negativa. A dúvida, ela pode, na verdade, nos desacomodar, né? Nos tira da apatia, faz com que a gente se mexa, faz com que a gente questione, faz com que a gente consiga, na verdade, mexer naquelas estruturas que nos sufocavam. É a dúvida que faz com que a gente questione nosso próprio ciúme, não é verdade? Muitas vezes, né, a desconfiança veio porque a gente ficou com dúvida, olha lá, se a pessoa estava nos traindo ou não, nos enganando ou não. Só que depois a gente percebe que, na verdade, a dúvida que a gente teve em relação a outra pessoa foi por causa da nossa insegurança. A dúvida que a gente teve em relação a outra pessoa foi por causa do nosso passado, foi por causa dos nossos traumas e das projeções que fizemos. Então a gente começa a colocar em dúvida, inclusive, os nossos ciúmes. Ao invés de nos assentarmos sobre ele, eu sou assim mesmo, quem ama cuida. Então a gente se assenta sobre ele, não é? Ao invés de questionar por que eu estou sentindo ele. A pessoa me deu razões reais para eu sentir ciúmes? Ou, na verdade, são projeções a partir do que está enraizado em mim, a partir de traumas, ou a partir da insegurança que eu carrego comigo mesmo? Então você está vendo que aí a gente vai questionando, a gente vai colocando em dúvida todas essas estruturas. A nossa tristeza a gente coloca em dúvida, mas por que eu estou triste? Por que eu não me sinto bem comigo mesmo? O que é que na verdade está acontecendo? Por qual razão eu me sinto assim? Não é? Colocar em dúvida esse ronco do Frederico. Frederico, por que você ronca desse jeito? Hein? Delícia, gostoso. Então, a gente tem que colocar em dúvida a nossa amargura. Por que eu me sinto, sabe, com essa amargura, com essa coisa? Por que eu tenho que ficar carregando mágoas e ressentimentos? Por que eu não posso trabalhar essas questões dentro de mim? Por que eu sou uma pessoa tão ressentida? E isso me deixa uma pessoa tão amargurada, por sua vez me deixa uma pessoa ranzinza, me deixa uma pessoa que não sorri mais, que parece que não consegue mais celebrar as coisas. Tudo eu olho pelas lentes negativas. Nosso orgulho, colocar em dúvida o nosso orgulho, por que eu sou uma pessoa tão orgulhosa? Por que eu não tenho capacidade de chegar até a outra pessoa? Por que eu não tenho capacidade de reconhecer meus próprios erros? Nosso medo. Do que na verdade eu tenho medo? O que na verdade está me amedrontando? Então a gente vai colocando, sabe, em dúvida, a gente vai se questionando, a gente vai levantando os questionamentos, e à medida que a gente vai levantando esses questionamentos, a gente vai se libertando. A dúvida pode ser uma luz para iluminar, portanto, ou jogar, não é, luz num caminho que nem havíamos percebido antes. Então, porque duvidamos, agora, na verdade, a gente consegue perceber esse caminho que se desponta e que antes nem tínhamos percebido. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se curtiu, dê like, compartilhe com seus amigos, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.